Vamos ver agora alguns exemplos sobre limite e continuidade, como usar as propriedades do limite e, no caso aqui, a gente vai usar para verificar a continuidade das funções que a gente vem trabalhando até agora, tá bom? Primeiro tipo de função que a gente vê vai ser a função polinomial. Toda função polinomial é contínua, tá? O que isso significa? Dizer que, dado qualquer número real, uma função polinomial vai ser contínua naquele número. Lembra que continuidade é um conceito local, tá? Só depende do ponto e da vizinhança do ponto, tá? Enquanto o limite não depende nem do ponto em si, depende apenas da vizinhança do ponto, tá bom? Então, como é que a gente vê isso? A gente vai pegar uma função polinomial qualquer, certo? Então ele vai ser dado por uma expressão da forma a0 mais a1x mais a2x² até um certo an x elevado a n, tá bom? Que a gente vai resumir por essa forma, a expressão do somatório, onde cada um desses coeficientes é um número real. A0, A1, A2, então cada k é um número real para k entre 0 e n, tá bom? Então, dado x0, como limite da função constante, então aqui eu tenho qualquer número real, ak, isso aqui representa por si só a função constante, que manda todo número em ak. Limite, quando x tende a x0 de ak é o próprio ak, função constante, prove isso pela definição, tá? E limite, quando x tende a x0 da função x é igual a x0, a gente já viu isso, tá? Então segue das propriedades que o limite desse produto, como o limite quando x vai para x0 de ak é o próprio ak, existe. E o limite de x vai para x0 de x elevado a k é um limite. X elevado a k é x vezes x, k vezes. E como o limite de x tende a x0 vai existir, esse limite aqui vai ser o produto desse limite, que por si só existe. Então o limite do produto aqui vai ser o produto dos limites, aqui vai dar x0 elevado a k. O limite desse produto agora vai dar k, x0 elevado a k. Né? E, portanto, o limite de p de x0, de p de x, quando x vai para x0, vai ser o somatório de ak, x0 elevado a k. Tá bom? Porque aqui a gente vai usar a propriedade da soma, o limite da soma vai ser a soma dos limites, já que o limite de cada fator individualmente vai existir. Exercício de vocês é escrever isso aqui em detalhes, ver exatamente onde foi que a gente usou a propriedade da soma, a propriedade do produto e saber a hora certa de usar, quando puder de fato invocar aquela propriedade, tá bom? O outro exemplo, dado uma função racional f de x igual a p de x sobre q de x, então a função racional é um quociente de polinômios. Então isso aqui é um polinômio, isso aqui é um polinômio. Portanto, isso é contínuo em todo ponto, e isso aqui também é contínuo em todos os pontos embaixo. Né? Então, uma função racional ela é contínua em todos os pontos onde o denominador não se anula. Tá bom? Em todos os pontos onde o q de x é diferente de zero. Tá? Então, dado x, um número real qualquer, com q de x diferente de zero, o limite disso, como eu tenho um limite de um quociente e ambos os limites existem, o limite do quociente e o denominador é diferente de zero, o limite do quociente é o quociente dos limites, tá? P de x0 sobre q de x0, tá? Já que P e Q são funções contínuas, né? Pelo que a gente acabou de ver. A função módulo é contínua, tá? Dado x0, vai existir o intervalo. Se o x0 for maior que zero, vai existir um intervalo contendo x0, todo mundo maior que zero ali. Tá? Intervalo AB contendo x0, então que o A, ele por si só já é maior que zero. Isso implica que dentro desse intervalo, a minha função módulo coincide com a função f de x igual a x. Portanto, para esse x0 que está ali dentro desse intervalo, o limite quando o módulo de x vai para... O limite de módulo de x quando x vai para x0 é igual ao limite de x quando x vai para x0, que é o próprio x0. Do mesmo modo, se o x0 for menor do que zero, vai existir um intervalo contendo esse ponto x0, só que todo mundo dentro desse intervalo é negativo. Portanto, para aquele ponto x0, a minha função módulo vai ser igual a minha função f de x igual a menos x. E limite de f de x igual a menos x quando x vai para x0 é menos x0. No caso de x igual a zero, vai ser fácil pela definição.
Tá? Então você vai ver que não vai ter nenhuma dificuldade por causa da função módulo, vai cair muito bem por causa da definição de limite. Tá bom? A gente viu na vídeo aula passada. Então, polinômios, funções racionais e módulos são funções contínuas em todos os números reais. No caso do função racional, exceto os números que o denominador dele se anula. Tá bom? E aqui a gente vai para a noção de limite lateral. Tá? Que é o seguinte, suponha que eu tenho uma função definida em um intervalo, só que agora é definida em intervalo fechado em A e aberto em B. Tá? Deixa eu pegar outra coisa. Ele está definindo algum intervalo dessa forma, exceto possivelmente no próprio ponto A, que é o ponto onde a gente vai se preocupar com o limite. Tá? Então, um número L, um número real qualquer, é dito limite de f de x quando x tende a A pela direita. Pela direita é equivalente a dizer por valores maiores do que A. Tá? A questão de direita e esquerda tem a ver com você pensar na reta. Mas, formalmente, isso aqui é por valores maiores do que A. Se dado qualquer número real epsilon maior do que zero, existe um delta, tal que se eu pegar qualquer número cuja diferença para A é menor do que delta, seja diferente de A e naturalmente seja maior do que A, tá? Então ele está dentro desse intervalozinho aqui. Se ele for maior do que A, existe esse delta, tá? Que qualquer número maior do que A, mas é uma distância menor do que delta, quando eu aplicar a função nele, vai estar uma distância de L, o suposto limite, menor do que F. Isso para qualquer epsilon dado. Independente do intervalo que eu dou em torno do L, eu consigo um delta que me traz essa propriedade. Então, nesse caso, a gente escreve que o limite de f de x, quando x tende a, aí bota um maisinho aqui para simbolizar pela direita, é igual a L, tá bom? Exercício natural. Como é que ficaria o limite quando x tende a pela esquerda, tá? É exercício vocês adaptar isso aqui, tá bom? Então, se eu for tender a pela esquerda, eu vou ter o A nesse canto, intervalo fechado no A e um B aqui menor do que A, tá? Ele vai estar definido algum intervalo dessa forma. Então, vai existir um epsilon, tal que quando delta for maior do que zero, se eu pegar pontos de x menores do que A, mas ainda assim uma distância de A menor do que delta, então vai ser A menos x menor do que delta. Então, e maior do que zero, claro, não pode ser igual. Então, o módulo de f de x menos zero vai ser menor do que epsilon, tá? Então, formalizem isso, escrevam isso, treinem. Isso é para treinar o tipo de pensamento em vocês. Treina a escrita de vocês. Vocês vão praticando a escrita, ver como escrever de forma que faça sentido, ok? Lembre-se que você não vai estar do meu lado, caso eu for corrigir a sua prova, tá? Então, escreva de forma que eu entenda, tá bom? E aí, uma das grandes dificuldades que se encontra no ensino superior, no caso do ensino da matemática, das cadeiras de cálculo, primeiro de tudo é o português, é a interpretação de texto. Ler e entender, saber entender a questão. Esse é o primeiro passo. Essa é uma das maiores, se não a maior dificuldade. Depois, o segundo passo é a escrita. Escrever de forma minimamente coerente e que dê para entender o seu pensamento. Isso tem que ser treinado. Se você ainda não treinou isso, tá na hora de fazer. Tá? Então, a gente vai para o segundo quadro, quando a gente vai ver agora que a função raiz de x é contínua. Tá bom? Então, nessa definição de limite lateral, perceba a semelhança com a definição de limite. Tá? O que você está fazendo é restringir a nossa definição de limite a parte para números maiores do que A e para números menores do que A, onde é o número que eu quero encontrar o limite. Então, primeira coisa óbvia a se notar é que se eu tenho uma função que eu tenho definida em algum intervalo contendo o ponto x0, exceto possivelmente o ponto x0, então o limite da função existe se somente se os limites laterais existem e são iguais. E esse, por exemplo, limite de f de x quando x tende a x0 é L, se somente se limite quando x tende a x0 pela direita é L, e limite de f de x quando x tende a x0 pela direita é L, e limite de f de x quando x tende a x0 pela esquerda também é L.
Tá bom? Então, fica como exercício, você pensar sobre isso. É mais uma questão de entender. Entendendo a definição, você vai ver que esse resultado é óbvio. Tá? Também fica como exercício vocês pensarem como é que fica aquelas propriedades de limites para o caso de limites laterais. E você vai ver que elas se traduzem naturalmente a esse caso. Tá? Fazendo as devidas observações, devidas correções, claro. Tá bom? Então, como eu disse, vamos para a função raiz de x, a gente vai mostrar que ela é contínua para todo número real maior ou igual que zero. Primeiro, limite de raiz de x quando x tende a zero só tem um sentido, que é o limite de raiz de x quando x tende a zero pela direita. Tá? E vamos mostrar que isso é zero. Como é que a gente faz isso? Pela definição. Dado f maior que zero, queremos um delta, tal que se eu pegar x maior que zero e menor que delta, então raiz de x, módulo de raiz de x menos zero, que é o próprio raiz de x, é menor do que y, tá? E por que zero? Porque zero é o nosso candidato natural, tá bom? Para quem ainda pensa que poderia supor qualquer número, tente escolher outro número e veja se você consegue verificar, tá bom? Então, tomando delta igual a y quadrado, o que é que a gente tem? Se x é menor do que y quadrado, raiz de x vai ser menor do que raiz de y quadrado, que é o próprio y. Isso porque o x é maior do que zero, tá bom? Então, x é menor que y quadrado implica raiz de x menor que y, portanto, a gente conseguiu estimar. Basta pegar delta igual a y quadrado. E no caso de x0 ser maior do que zero, aqui cortou o quadrado. E no caso do x0 ser maior do que zero, a gente percebe que quem é módulo de x menos x0? X menos x0 é nada mais do que o produto notável raiz de x menos raiz de x0 vezes raiz de x mais raiz de x0. Quando eu passo um módulo, o módulo de um produto é o produto dos módulos, tá? Então, vai ficar módulo de raiz de x menos raiz de x0 vezes o módulo de raiz de x mais raiz de x0. Mas perceba que isso são todos números positivos. Então, módulo de raiz de x, todo número positivo, a raiz, tá? Esse é positivo, esse é positivo, esse é positivo, esse é positivo. Módulo de raiz de x mais raiz de x0 é maior do que módulo, e o x é maior do que zero, tá? É maior do que o módulo de raiz de x menos x0. Então, esse produto é maior do que o produto é maior do que raiz de x menos raiz de x0 ao quadrado. Tá ok? Que é a mesma coisa do módulo disso ao quadrado, já que o quadrado é sempre positivo. Portanto, se eu pego, dado y maior que zero qualquer, basta eu tomar novamente delta igual a y quadrado. Porque se eu pegar x menos x0, x diferente de x0, com a distância menor, ao ponto x0 menor do que y quadrado, eu vou ter que raiz de x menos raiz de x0, mas aí a distância é menor do que y. Tá bom? Portanto, dado qualquer número real maior ou igual que zero, limite, quando o x vai para x0 de raiz de x é o próprio raiz de x0, logo a minha função é contínua. Tá? Raiz de x é uma função contínua, então mais uma função para o pacote das funções contínuas que a gente está vendo. Tá bom? Limites infinitos, tá? Seja f de x definido em um intervalo AB, exceto possivelmente em um dado ponto x0 de AB, que é o ponto onde a gente vai se preocupar com o cálculo do limite. Dizemos que limite quando x vai para x0 de f de x é igual a infinito ou mais infinito, tá? Boto mais na frente. Se dado n maior que zero, e aqui eu não botei y de propósito, poderia ter colocado y, mas como a gente está usando y para uma coisa infinitesimal, uma coisa tão pequena quando a gente queira, não vai ser esse o caso. Então vou deixar um m aqui. Dado um m maior que zero, real, existe delta, tal que se eu pegar pontos diferentes de x0, mas a uma distância de x0 menor do que esse delta, então o valor de f de x é maior do que esse m. O que é que eu estou dizendo? Que para eu fazer o valor da função maior do que qualquer número real, basta que eu pegue pontos suficientemente próximos do x0. Exemplo,
pega a função f de x igual a 1 sobre x quadrado. Obviamente ela não está definida para x igual a 0. Tá? O que é que acontece quando eu vou me aproximando do zero? Aqui. Tá? Se eu estou a uma distância 0,1 do zero, ou seja, se eu estou com, se x é igual a 0,1 ou menos 0,1, x ao quadrado é 0,01, certo? Então, 1 sobre x ao quadrado vai dar quanto? Então aqui, se x, não sei se dá para você ver, 1 sobre 0,1 ao quadrado, 1 sobre 0,01, tá? Então, 1 sobre x ao quadrado vai dar quanto? Vai dar 6. Ok? Tá certo. E se eu vou me aproximando mais do zero, você vai ver que 1 sobre esse número ao quadrado vai ficar cada vez maior. Certo? Independente se eu me aproximo pela direita ou pela esquerda. Tá? Então essa é a noção que quer se captar. Que se quer captar com a noção de limite infinito. Infinito não é número. Tá? Eu não estou dizendo que você quer entender um número infinito. Não. Infinito é uma noção. Significa uma coisa... dizer que o limite da função é infinito significa dizer que eu consigo fazer o valor da função f de x suficientemente grande à medida que eu me aproxime do ponto em questão, do ponto do limite. Ou seja, se eu dado qualquer número suficientemente grande, para eu fazer todo mundo próximo de x maior do que esse cara, basta eu tomar um intervalozinho pequeno em torno do x0. Tá? Ok? Então, limite infinito é um limite que não existe, mas não existe de uma forma comportada. Tá? Ele não existe porque ele não vai ser um número. O limite para a gente é um número real. Tá? Mas a não existência dele se dá de uma certa forma comportada, que tem utilidades, que a gente vai ser necessário. Tá bom? Para o nosso curso. Tá claro? Então, dizer que o limite não existe... dizer que o limite é infinito não é dizer que o limite existe. O limite não existe, mas não existe de uma forma comportada. Não existe porque todo mundo ali vai crescer. A função próximo daquele ponto vai atingir um valor enorme. Do mesmo modo, a gente pode definir limite menos infinito. Então, limite, quando x vai para x0, de f de x é igual a menos infinito, se dado m maior que 0, existe delta maior que 0, tal que se eu pego os pontos diferentes de x0, mas suficientemente próximo diferente de x0, mas próximo a x0 com uma distância menor do que delta, os valores de f de x vão ser sempre menor do que menos m. Ou seja, eu consigo fazer o valor de f de x tão negativo quanto eu queira. Basta fazer os pontos suficientemente próximos do x0. Tá bom? Um outro exemplo importante é a função f de x igual a 1 sobre x. Tá? O que é que acontece? O limite quando x vai para x0, desculpa, quando x vai para 0, não existe da função. Tá claro? Mas você percebe que quando eu vou quando x vai para 0 pela direita, ou seja, por valores positivos, essa função aqui fica tão grande quanto eu queira. Quanto mais próximo do x, maior vai ficar o valor da função. Tá? Então, o limite quando x vai para 0 pela direita de 1 sobre x é mais infinito. Assim como o limite quando x vai para 0 pela esquerda de 1 sobre x é menos infinito. Tá claro? De novo, menos infinito não é um número. Tá? É um tipo de não existência de limite, mas de não existência comportada. Certo? Você conhece o comportamento da função na vizinhança daquele ponto. Mesmo que ele não exista, você conhece o comportamento da função. Então isso lhe dá informação. E lembre-se, informação é importante. Tá? Informação é fundamental. No mundo de hoje a gente está lotado de informação. Tá? O conhecimento vem à maneira que você aprende a usar essas informações de forma importante. Tá? E aí é estudo. Então, até a próxima parte da videoaula.